Gravando. Aí vamos lá na nossa matéria de hoje. Fecha aqui. Isso. Né? Então vamos lá. Gente, isso daqui é um material que já está para vocês lá no Sistema Faculdade, tá? Lá no Sistema Faculdade, eu coloquei para vocês a semana passada, não sei se alguém aí já conferiu, né? Eu coloquei para vocês 4 aulas. Uma é a aula introdutória, que fala como vão ser as VAs, não tem data de VA marcada ainda, tá? A nossa VA vai ser na segunda semana, na segunda quinzena de março, a VA1, e aí eu vou marcando durante o semestre. E tem a bibliografia. Essa é na primeira aula. Na segunda tem aquele mapa mental que a gente fez na última aula. E a terceira é essa, dos atos processuais e suspensão do processo. A quarta aula, que é da semana que vem, também já está no Sistema Faculdade, tá? Acho que é a quarta aula e a quinta aula, né, da semana que vem da outra, que é a extinção do processo na próxima aula e a petição, o início da petição inicial no dia 9, tá? Então, a gente tem aí mais 2 aulas para frente, para quem quiser já dar uma lida antes de eu explicar a matéria, tá? Então, vamos começar a falar de atos processuais, tá? Vocês estudaram atos jurídicos, né? Lá na introdução ao estudo do direito, né? Vocês estudaram o que é um ato jurídico? É todo ato que cria, modifica ou extingue uma relação jurídica. Gente, aqui é o mesmo raciocínio, tá? Então, o que é o ato processual? É todo ato que cria, modifica ou extingue um processo. Qual que é o ato que inicia, que cria o processo? Petição inicial. Ato feito pela parte, pelo autor, né? Agora, um ato que modifica o processo é qualquer ato feito durante o processo. Então, se a gente voltar aqui nesse nosso mapa mental, deixa eu abrir ele aqui para gente. Ele está no Sistema Faculdade para vocês, tá? Deixa eu dar aqui, ó, o new share. Olha só. Esse ato aqui da petição inicial é um ato processual. É o ato que inicia o processo. Tudo isso daqui que está aqui, ó, são atos processuais. Então, esses atos, né? Manifestação inicial, que é um ato do juiz, citação do réu, que é um ato da secretaria, audiência de conciliação e mediação, que é tanto do juiz quanto das partes, defesa, que é um ato do réu, impugnação, que é um ato do autor, saneamento, que é um ato do juiz, especificação de provas, que é do autor e do réu, perícia, que é do perito e das partes, audiência, que envolve o juiz e as partes, e a sentença, que é um ato do juiz. Todos esses são atos processuais, tá? Então, todos esses atos praticados dentro do processo, desde o ato que inicia até o ato que o extingue, que é a sentença, né? E os atos no meio, que são os atos que modificam ou desenvolvem, são atos processuais. Então, todos os atos praticados dentro do processo são considerados atos processuais, tá? Como vocês viram aí, eu tenho atos que são praticados pelo juiz, eu tenho atos que são praticados pelas partes, né? E até atos que são praticados pela secretaria, né? Que aí são atos praticados pela secretaria a mando do juiz, tá? Então, esses são os atos processuais. Karina, ei, querida! Tudo bem? Ô, Karina, é você que estava me mandando e-mail? De madrugada. Eu tô acreditando. Gente, ela estava mais perdida que segue em tiroteio. Eu achei que era uma aluna caloura, que era a primeira vez que estava pisando na família, pessoa mais perdida que segue em tiroteio. Isso aí é velho de guerra. Isso aí é velho de guerra. Você não podia estar perdida desse jeito, não, dona Karina. Eu sei que você não deve ter pego o modo remoto antes, né? Deve ser a primeira vez. Mas estava mais perdida que segue em tiroteio, gente.
Ah, se eu soubesse que era você, eu ia te xingar tanto, ainda bem que eu não sabia. Você tá joia, né? Ela vai entrar em conflito com a aula do Pressote e da Roberta, que é em conjunto hoje. Então, eu vou sair um pouco mais cedo da aula. Tranquilo, sem problemas. E aí, como é que tá essa vida de mãe na pandemia? Que eu lembro que você tem 2. Que já devem estar grandes. Não me fala a idade, não, para não me sentir velha. Ah, tá bem, entendeu? Eu tô adorando fazer essas aulas com mais conforto em casa, com mais tranquilidade. Muito bem. Mentira, gente, ela adorava ir para a faculdade. Não, eu gosto, mas eu Ela acho que era a minha simpatia da faculdade. a faculdade realmente tem seu glamour. Que bom te ver, Karina. Não sabia que era você. Achei que era uma caloura, gente. Que era assim, sabe? Uma menina de 18 anos que resolveu fazer faculdade agora. Essa véia de guerra aí, ó, já sabe tudo da família. Sabe tudo da família. Ah, não, pelo amor de Deus. E não sabia entrar no sistema. Ah, não, eu vou nem comentar. Mas, enfim, gente, vamos voltar aqui. Atos processuais, gente. Então, esses atos processuais são todos atos aí que acontecem, né, durante o processo, tá? Que são atos que iniciam, modificam, desenvolvem ou extinguem esse processo. Gente, os atos das partes são declarações unilaterais de vontade, né? Que podem ser, né, unilaterais ou bilaterais, ou seja, de uma parte só ou das duas partes. Né? Então, imagina a parte protocolar, a defesa dela, a contestação. É um ato unilateral. As duas partes fazem um acordo. Aí é tanto do autor quanto do réu. Detalhe, esses atos bilaterais das partes, pedir para suspender o processo, pedir para prorrogar prazo para eles analisarem um acordo, ou fazer um acordo, esses atos bilaterais vão depender da homologação do juiz, tá? Principalmente para ter efeitos contra terceiros, né? Os atos dos auxiliares da justiça, que eu mostrei lá para vocês, por exemplo, citação, né, das partes, são atos simplesmente para desenvolver, para dar um impulso oficial, para desenvolver o processo, tá? E a gente tem, então, os atos praticados pelo juiz. E aí é neles que eu quero que a gente dê uma paradinha, né, e uma estudada com mais atenção, porque eles são muito importantes. Principalmente porque quando vocês estiverem, vocês são no terceiro, né? Quando vocês estiverem no quinto e forem estudar recursos comigo, porque eu volto, tem gente que está comigo desde o semestre passado, que fez TGP comigo. Eu não sei se aqui nessa aula tem alguém. Então, ou seja, tem gente que fez TGP comigo. Aí está fazendo esse processo de conhecimento comigo. Quando for no quinto período, gente, eu volto para dar recursos. Ou seja, não invejo a sorte de vocês, porque vocês vão ter que me aguentar muito. E eu sou mala, né? Eu sou mala. Mas, enfim, quando a gente voltar no quinto período para estudar recursos, o que vai definir qual tipo de recurso que eu uso em cada situação é o ato que o juiz praticou. Então, é muito, muito importante a gente conseguir identificar qual que é o ato que o juiz praticou em cada situação. Tá? Bom, eu tenho aí 3 atos que o juiz pratica, na verdade são 4, porque um é praticado pela segunda instância, pelo tribunal, pelos desembargadores, né? Então, eu tenho aí despacho, decisão interlocutória e sentença, tá? E, na segunda instância, praticado pelos desembargadores, os acordos. Então, olha só. Vou voltar aqui no nosso mapa mental, tá? Vocês estão vendo o meu mapa mental, gente, comigo? Porque às vezes eu mudo de tela e vocês não vão junto, né? Eu não clico no botão certo, aí vocês não vão juntos, vocês não ficam vendo. Estão vendo o mapa mental? Dá um Sim, joinha tá dando para ver aqui. Obrigada. Então, vamos lá. Olha só. Eu falei que é manifestação inicial. Esse daqui é um ato praticado pelo juiz. Saneamento do processo. Ato praticado pelo juiz, né? Sentença também é um ato praticado pelo juiz. São exemplos, tá, gente? No decorrer do processo, a gente acaba tendo
outros atos praticados pelo juiz. Mas aqui já é um bom exemplo, tá? Então, vamos lá. Nessa manifestação inicial, o processo começou através da petição inicial, que, aliás, a gente já começa a estudar daqui a 2 semanas, né? O processo começou pela petição inicial, e aí a primeira pessoa que analisa a petição inicial, que se depara com ela, é o juiz, nessa manifestação inicial dele aqui, tá? Pois bem, quando o juiz faz essa manifestação inicial, ele está analisando a petição inicial, vendo se ela é apta para iniciar aquele processo. E isso é muito importante, gente. Isso é muito, muito importante. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Por quê? A petição inicial, ela é o ato mais importante do processo. Porque ela que inicia o processo e dá o tom. Ela que diz o que a gente vai discutir naquele processo. Então, se a petição inicial não está legal, não tem como o processo se desenvolver de forma válida, útil e efetiva, né? E aí, a gente vai ver daqui a 2 semanas que a petição inicial não é casa da mãe Joana. Não vou fazer ela de qualquer jeito, não, meu povo. Petição inicial é ato solene, tem forma prescrita em lei. Para isso, eu tenho que observar os 7 incisos lá do artigo 319 do CPC, que a gente vai passar aí 1 mês estudando. Ok? Ok, querida professora? Então, e aí, o juiz, nessa manifestação inicial, ele analisa a petição inicial. Olha, essa petição inicial preencheu todos os requisitos do 319. Ela é linda, ela é maravilhosa. Ela provavelmente foi feita por um aluno da Michele, ou pela própria Michele. Gente, a petição inicial está perfeita, o juiz não tem outra opção do que dar andamento ao processo e passar para o próximo ato. E o próximo ato não é ele que decide qual que vai ser. O próximo ato está previsto em lei, está previsto lá no código, que é o quê? Mandar citar esse réu, dar o cite-se, mandar citar o réu, mandar a secretaria citar o réu. A gente fala que nesse caso é um simples impulso oficial, porque lembra, o processo se inicia, princípio da inércia, tá? Pela provocação das partes, né? Então eu posso ter um conflito imenso aí com a Karina, né? E quase tive nesse momento, quando eu descobri que a Karina era ela, né? Porque a Karina estava mais perdida que segue em tiroteio, a pessoa que está aí na família, quase que mandando na família, que conhece cada canto daquela família, estava aí sem saber como é que entrava na aula remota, não entendi essa, né? Quase que tive um conflito com você aí, Karina, só não tive, gente, porque eu lembrei que ela tem 2 filhos, que hoje já devem estar na pré-adolescência, aí eu tô com dó, porque eu tô imaginando essa mãe com filhos sem escola, desde março, né? Até agora, então a gente fica com dó de toda mãe que está nessa situação. Então, por isso que eu não tive um conflito com ela, relevei. Eu tenho aí um conflito grandíssimo com a Karina, tá? E aí, o judiciário inicia um processo para resolver esse conflito só se uma de nós duas ajuizar a ação. Só se uma de nós duas iniciarmos o processo. Por quê? Porque o judiciário é inerte, ele fica parado igual 2 de pau, ó. Sabe? Faz egípcio, fica parado assim, ó. Igual 2 de paus, tá? Ele só se desenvolve se ele é provocado por uma das partes, pelo autor, através do início do processo da petição inicial, tá? A partir do momento que ele é provocado, gente, aí já é obrigação do próprio judiciário dar continuidade ao processo. Isso é chamado de impulso oficial. Em tese, o judiciário não pode deixar o processo parado. Ele tem a obrigação de dar continuidade ao processo através do impulso oficial, né? Então, se ele vê que a petição inicial está tudo ok, ele tem que, né, continuar a tocar o barco, continuar o processo. Como? Do jeito que ele quer? Não, do jeito que a lei manda, determinando a citação do réu. Quando o juiz profere essas manifestações, né, se manifesta no sentido de simplesmente continuar o processo, no sentido de simplesmente dar continuidade ao processo, a gente fala que isso é um despacho, tá? Despacho, tá? Então, o que é o despacho? É o ato pelo qual o juiz se dirige a uma encruzilhada munido de cachaça, farofa, frango. Mentira, não é isso, tá? Despacho
É o ato pelo qual o juiz movimenta o processo. É o ato pelo qual o juiz cumpre o impulso oficial e dá movimentação ao processo. O despacho não tem nenhum caráter decisório. O juiz não decide nada. Ele só movimenta o processo conforme a lei manda. Ok? Lindo. Agora, imagina que nessa petição inicial eu pedi uma tutela antecipada. Imagina, então, que a Ricardo Eletro negativou meu nome indevidamente. E aí eu ajuizo uma ação de declaração de inexistência de débito, cumulada com a obrigação de fazer, que é retirar a negativação do nome e indenização por danos morais. Ok? Só que meu nome não pode ficar negativado 5 anos, se aquele processo demorar 5 anos. Então, o que eu faço? Peço aí uma tutela antecipada para retirar o nome durante a tramitação do processo. O juiz vai analisar a tutela antecipada, que é urgente, aqui, na manifestação inicial. Aqui, na manifestação inicial. E aí ele pode deferir ou indeferir. Cara, isso é uma decisão, vocês concordam? O juiz decide se eu tenho direito à tutela ou ele decide se eu não tenho direito à tutela. Não é a decisão final do processo. Não está decidindo o processo, mesmo porque, olha aqui, isso acontece aqui na sentença. Essa decisão dele aqui, ela é provisória. Ela vai durar somente até a sentença. Na sentença, ele vai confirmar ou modificar a tutela. Então, é uma decisão que acontece no intercurso do processo, no meio do processo. Então, esses atos decisórios do juiz, que não resolvem, nem extinguem o processo de conhecimento sem resolvê-lo, mas que tomam pequenas decisões durante o processo que vão influenciar aqui no seu final, são chamados de decisões interlocutórias. Outro exemplo. Imagina que eu ajuizei uma ação contra o doutor Ludovico, o doutor Moretti. Tá? Doutor Moretti, nome de médico de novela, né? Então, eu ajuizei aí uma ação contra o doutor Moretti por um erro médico. Para a gente saber que tem erro médico, gente, precisa se analisar laudos médicos, fazer exames em MOA, analisar radiografias. Isso, gente, eu não tenho conhecimento em medicina para fazer, e nem o juiz. Então, a gente chama o quê? O perito. Né? Então, aqui na especificação de provas, eu vou dizer, excelência, pretendo produzir prova pericial, tendo em vista que são necessários conhecimentos na área de medicina que nós não detemos. Gente, juízes odeiam deferir prova pericial, porque ela atrasa o processo e ela é cara. Né? Bom, e aí? O que eles fazem? Indeferem. Né? Claro que não é todo caso que indefere, mas se poderem indeferir, eles indeferem. Indeferiu a prova pericial, a produção da prova pericial. Cara, me ferrou. Porque eu não vou poder provar o meu direito. Né? Isso é uma decisão do juiz? É. Ele decide se ele vai deferir ou indeferir. É a decisão final? Não. Mas é uma decisão durante o processo necessária para o desenvolvimento do processo que vai ter, né? Como é que eu falo? Vai ter consequências aqui ao final do processo, na sentença. Tá? Pois bem, galerinha, essas decisões que acontecem no meio do processo, mas não resolvem o processo, são chamadas de decisões interlocutórias, tá? Elas resolvem questões durante o processo, no intercurso, por isso que é interlocutória, no intercurso do processo, mas, né, não resolvem o processo, ou seja, não é aquela decisão que extingue o processo de conhecimento com ou sem resolução do mérito. Essa decisão, que vai analisar realmente todo o processo e decidi-lo, é a sentença. A sentença é o ato pelo qual o juiz extingue o processo de conhecimento, resolvendo ou não o mérito. Por que ela não extingue o processo, como o código anterior falava? Porque não é verdade. Existe vida após a sentença. Após a sentença, a gente tem recurso contra essa sentença. Após a sentença, a gente pode executá-la se a outra parte não cumpri-la por livre e espontânea vontade. Tá? Então, a sentença não é o ato pelo qual o juiz põe fim ao processo. Sentença é o ato pelo qual o juiz põe fim ao processo de conhecimento.
resolvendo ou não o mérito. O que significa resolver ou não o mérito? Matéria da semana que vem, né? Ou seja, resolve se o autor tem o direito ou não, se o réu tem a obrigação ou não. Esse é resolver o mérito. E o que é resolver o mérito? É falar assim, olha, não dá, eu não tenho ainda condições, todos os elementos, as partes não me deram os elementos necessários para que eu possa julgar. Então, eu vou extinguir esse processo de conhecimento sem julgar. Gente, processo de conhecimento só termina com sentença. Tem gente que fala assim, o juiz não sentenciou meu processo, não decidiu, não, arquivou. Isso não existe. Para um juiz arquivar um processo, ele tem que antes proferir uma sentença. Ah, mas é porque eu deixei o processo parado. Aí é uma sentença por abandono de causa. É uma sentença que extingue o processo de conhecimento sem resolução do mérito. Tá? Bom, e como eu disse para vocês, não existe vida após a sentença, a gente pode recorrer dessa sentença. Tá? Então, não gostei da sentença, eu vou recorrer. Recorro para a segunda instância, para o tribunal, para que aquela decisão seja revista por quê? Por uma instância superior. E aí serão os desembargadores. Em vez de ter um juiz julgando, vão ser 3 desembargadores julgando. E aí a decisão desses desembargadores chama acordo. Tá? Bom, então vou voltar aqui para o nosso share original. Então tá aqui, despacho, decisão interlocutória, sentença e acordo. Tá? Quando a gente for trabalhar, lá no 5º período, eu volto a falar um pouquinho sobre isso, porque isso vai ser muito importante, tá? Agora, olha só, vamos lá, vamos treinar para a prova, então. Imagina a seguinte situação. Ajuizei uma ação contra um José. Um José qualquer, tá? Durante a ação, eu pedi a produção de prova testemunhal. O juiz indeferiu. Qual ato foi praticado pelo juiz? É assim que vai cair na prova. Nesse caso, foi decisão interlocutória. Tá? Se eu colocar assim, gente, fulano ajuizou a ação contra Beltrano. Após a instrução processual, o juiz julgou o pedido parcialmente procedente. Julgou o pedido, é sentença. Qual ato praticado pelo juiz? Sentença. Tá? Gente, ajuizei uma ação contra Mariazinha. Após analisar a petição inicial, o juiz determinou a citação da ré. Impulso oficial, mero despacho. Ok, gente? Bom, volto para vocês aqui agora para perguntar. Tem dúvida? Karina, eu continuo louca no remoto, igual eu era no presencial? Não, professor, sua aula sempre foi muito boa. Puxa saco. Puxa saco, gente. Puxa saco. Karina, conta para esse povo que está chegando agora que eu sou louca, grossa, brava, que eles podem esperar qualquer coisa de... Não, é uma professora muito alegre, porém muito exigente. Ah, muito obrigada. Karina, você está sentindo... Você já teve aula ontem? Sim, eu tive umas aulas ontem. Eu tive aula ontem com o evangelista, Daniel. Você está sentindo muita diferença do remoto para o presencial? Tático. A gente não pode ter tantas brincadeiras, porque a gente sabe que a aula é online e tudo, e para não atrapalhar o andamento das aulas, né? O relacionamento interpessoal, ele é totalmente diferente. Mas, enfim, a qualidade é a mesma. Ah, que bom. Que bom que você está conseguindo aprender da mesma forma, né? Vamos lá. Gente, então, se não tem dúvidas, eu vou passar agora para a suspensão do processo. O que você, Karina, vai lembrar é que a gente não tinha tanto material escrito, né? É bom que eu gosto que agora vocês têm mais material de estudo. Apesar que eu disponibilizava o material no sistema faculdades. Gente, olha só, eu vou até ler o primeiro parágrafo. Eu não vou ler esse, como eu falei para vocês, eu não vou ler esse material, é só para vocês irem seguindo, né? Mas esse primeiro parágrafo, eu faço questão de ler para vocês. Tá? Uma vez iniciado o procedimento jurisdicional, o que se espera é que ele se desenvolva com a prática de todos os atos processuais necessários para que se possa chegar ao provimento final. Gente, ou seja, o normal é o processo andar, não é o processo ficar parado. Ok? O processo só tem que ficar parado em casos excepcionais, eventos internos ou externos que façam o processo ficar parado.
Casos excepcionais, que o certo é ele andar. E esses casos são tão excepcionais que eles estão previstos no artigo 313. Ou seja, em tese, o processo só pode ficar parado nos casos do artigo 313 do CPC. Fiz questão de ler isso para vocês, gente. Por quê? Por quê? Porque não é o que a gente vê na vida real. Na vida real, o processo mais fica parado do que anda. Uma tristeza. Mas eu sou obrigada a ensinar a lei para vocês, né? Mas eu aproveito e conto sobre a vida real também, tá? Aqui é a vida como ela é. Bom, quais são esses casos que permitem o processo ficar suspenso, tá? Então, o primeiro é pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Ou seja, morreu uma das partes ou morreu um dos advogados, aí sim o processo pode ficar parado, tá? Gente, se morreu uma das partes, professora, morreu uma das partes, o processo acabou. E a gente viu isso no final do semestre passado. O processo não acabou se morreu uma das partes, não, gente. O processo continua. Aquela parte será substituída. Por quem? Pelos seus herdeiros. Então, se eu juizei uma ação aí de cobrança contra a Karina, cobrando 10 mil reais dela, tá? E aí eu morri. Karina não precisa comemorar minha morte, meu amor. Você continua devendo. Os meus herdeiros vão me substituir e vão cobrar dela, tá? Agora, digamos que quem morreu foi a Karina, tá? O que eu vou fazer? Vou cobrar dos herdeiros dela, dos filhos pré-adolescentes dela. Não, né, gente? Porque ninguém herda dívida. Por que ninguém herda dívida? Porque a gente não precisa herdar dívida, gente. A gente consegue acumular as nossas próprias dívidas durante a vida. A gente consegue criar nossas próprias dívidas. A gente não precisa herdar dívida, tá? Então, digamos aí que a Karina tem um patrimônio de 5 mil reais, tá? Karina tem um patrimônio de 5 mil reais. Ela me deve 10. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ela morreu. Eu vou continuar cobrando, né? Só que dessa vez do espólio dela, ou seja, do conjunto de bens dela. Eu vou receber esses 50 mil que ela deixou, esses 5 mil que ela deixou, que é o patrimônio dela, e vai ficar faltando 5. E eu não posso cobrar esses 5 dos herdeiros dela, porque a gente não herda dívida. O que vai acontecer então, professora? Cara, vou ter que cobrar dela na próxima encarnação, vou ter que cobrar dela no céu, ou seja, levei o cano de 5 mil porque ela morreu antes de me pagar, tá? Então, gente, morreu uma das partes, tá? A gente pode substituí-la no processo. Enquanto acontece essa substituição, o processo fica parado, tá? Fica suspenso para a gente poder regularizar essa parte, tá? Cuidado, gente. Há casos em que eu não consigo substituir e que aí sim a morte da parte aí sim a morte da parte faz com que o processo seja extinto. Exemplo, direito intransmissível. Então imagina o seguinte: eu tenho aí um casal, Romeu e Julieta, que tem 3 filhos, Huguinho, Zezinho e Luizinho, tá? Romeu e Julieta resolvem se divorciar. No meio do processo de divórcio, Romeu falece. A Julieta vai continuar se divorciando dos próprios filhos? Não faz sentido. Então, nesse caso, o processo é extinto, que é um direito personalíssimo, um direito intransmissível, tá? Neste caso, a Julieta, então, não chegou a ser divorciada, porque o divórcio não foi decretado, e ela passa, então, a ser viúva, tá? Então, gente, morreu uma das partes, se não for um direito personalíssimo, se não for um direito transmissível, morreu uma das partes, a gente suspende o processo para substituir aquela parte pelo seu espólio ou pelos seus herdeiros. Essa substituição das partes que morreram é chamada de habilitação, tá? Então, a gente vai estudar, vocês vão estudar isso quando vocês forem estudar procedimentos especiais no sexto período, esse processo de habilitação, como que se faz isso, tá? Então, o processo fica suspenso para que se faça a habilitação, tá? Bom, e aí eu coloquei para vocês aqui, ó, se falecer o réu,
o autor vai ter que fazer a habilitação de quem? Do herdeiro ou do espólio, tá? Então, ele vai ter que pedir a citação desses herdeiros ou do espólio num prazo de 2 a 6 meses, tá? Se quem morreu foi o autor, a gente vai determinar a intimação do seu espólio ou dos seus herdeiros, tá? Se eles não fizerem essa habilitação em prazo designado pelo juiz, repara, se quem morreu for o réu, o prazo é de 2 a 6 meses. Agora, se quem morreu for o autor, o prazo não está definido em lei. Quando o prazo não está definido em lei, ele é designado pelo juiz, tá? E aí, se o autor não promover, né, a intimação do espólio ou dos sucessores, no prazo designado pelo juiz, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Agora, isso se morreu uma das partes. Tá? Então, recapitulando. Morreu uma das partes. O processo fica suspenso para a gente substituí-la pelo seu espólio ou pelos seus herdeiros, tá? Se for o réu, o autor vai... Se falecer o réu, o autor vai ter que promover essa habilitação, no prazo de 2 a 6 meses. Se morreu o autor, tá? Vai ter que se promover a intimação do seu espólio ou dos seus sucessores no prazo designado pelo juiz, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Agora, se morreu o procurador, gente, ou seja, se morreu, tá? O advogado, o processo, ainda que iniciada a audiência, tá? O processo fica, tá? Fica suspenso por 15 dias. Para quê? Para que a gente traga aos autos uma nova procuração, nomeando um novo advogado, né? Então, para que a gente possa ir aí nomear um novo advogado, tá? Então, ele fica parado por 15 dias, ainda que iniciada a audiência. Então, a gente para a audiência e o processo fica parado 15 dias. Eu acho muito legal isso, que o Código prevê a suspensão, inclusive iniciada a audiência, quando morre o advogado. Mas não prevê suspensão quando morre a parte durante a audiência. Por quê? Porque quem fala pela parte é o advogado. Quem fala na audiência é o advogado. Então, se uma parte morrer no meio da audiência, a gente pede para retirar o corpo, né? Então, separa aí o processo aí uns 15, 20, 30 minutos de audiência, retira-se o corpo e a gente pode continuar, né? Porque a parte não precisa estar presente na audiência. É o advogado que fala por ela, né? Óbvio, gente, que não acontece, né? Se uma pessoa tiver um peripaque e morrer no meio da audiência, tá cancelada a audiência naquele momento. Ninguém vai continuar fazendo uma audiência depois de, né, presenciar o falecimento de alguém, pelo amor de Deus, tá? Bom, então o advogado eu vou ter 15 dias. Se morrer o advogado do autor, ele tem 15 dias. Se ele não fizer isso, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Agora, se o advogado for do réu, o réu vai ser condenado à revelia, tá? Se não cumprir, se não trouxer outro advogado nesse prazo de 15 dias. Também se suspende o processo por convenção das partes, gente. Ou seja, quando as partes concordarem em suspender o processo. Professora, as partes vão concordar em suspender o processo? Você tem certeza disso, professora? Tem. Muitas vezes as partes concordam em suspender, gente. Para quê? Para negociar um acordo. Só que, detalhe, o prazo máximo de suspensão, nesse caso, é de 6 meses, tá? Então, eu posso suspender o prazo também, se assim as partes concordarem. Então, elas atravessam uma petição. Por exemplo, o autor pode atravessar uma petição. Olha, eu peço a suspensão do processo por 60 dias, porque tem uma proposta de acordo. Aí vem o réu, ok, concordo com essa suspensão. Aí, mas o processo só começa realmente a ficar suspenso quando o juiz fala, ok, concordo com a suspensão. Aí, né, homologo a suspensão. Agora, da mesma forma, as partes podem juntas fazer uma petição e falar assim, olha, a gente quer a suspensão do processo. Tá? E o juiz fala ok. Né? Ele não tem muito o que falar, não. Ele tem que falar ok mesmo, tá? Bom, gente, eu vou dar uma paradinha agora, porque nós temos só mais 4 minutos aqui no Zoom, mas eu vou abrir uma nova aula. E aí, você já conhece o esquema, tá? Quem não conhece, eu vou repetir aqui, é o seguinte, eu vou encerrar essa aula, inclusive encerro a gravação agora,